Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Newton, vocês me conhecem daqui dos nossos vídeos, da nossa escola, dos 4 anos. A gente está trabalhando com alguns livros, dentre eles o Aprender Sempre, que temos aí a cada dia uma nova aula e uma nova sequência didática, tá? Estamos assim, na verdade estamos na sequência 2, mas estamos na aula número 7 e 8, fazendo hoje um apanhado sobre fração, tá bom? Então, levando essa aula até vocês, explicando para as crianças que desde o primeirinho ano aqui na escola, eles sabem que a gente trabalha com números, uma coisa que está exatamente todo dia em nossa vida, nosso cotidiano, nossa rotina aqui na escola, nossa rotina em casa, tá bom? E agora falando de fração. Fração está presente em muito, mas muito lugar e em muito segmento. Então, de qualquer modo, você vai estar usando fração em diversas situações, tá? Quando a sua mãe fala de meia xícara, meia colher, uma colher e meia, então você deve entender que essa parte, fração, são as partes, né, divisão de um inteiro em partes iguais. Então, são as partes de um inteiro divididas igualmente, tá bom? Então, assim, as partes divididas igualmente, isso quer dizer que nós podemos pegar uma pizza como exemplo, podemos pegar um queijo como exemplo, queremos pegar sal como exemplo, açúcar como exemplo, podemos pegar, falar de meia e meio é muito relativo você encontrar isso em diversas situações, tá bom? Então, quando a gente fala um meio, a gente está referindo a quê? Como a gente representa isso? Então é muito importante ficar ligado nessa aula aí, tá legal? Vamos lá? Então eu fiz aqui no quadro uma demonstração aí de como a gente realmente buscar essas informações e como a gente vai no papel, no livro, numa receita, em algum lugar a gente vai ver essa informação e vai perceber. Assim que você ler, vai entender que isso representa, tá bom? E como a gente fala, as crianças que muitas vezes têm que escrever isso aí, e a gente vai estar fazendo uma leitura, muitas vezes a criança se depara com situações como números romanos, como a questão de representação como porcentagem, a criança vê muita fração. Então vocês, crianças, prestem atenção, tá? E associe isso a uma coisa chamada fração, tá legal? Quando você parte, qualquer que seja a fruta, quando você parte uma pizza, quando você parte, ou quando você separa, né, por colher, por xícara, e aí você dá nome àquele objeto e coloca lá 1/3, 1/4, 1/2, tá bom? Vamos lá? Escrita fracionária. A escrita fracionária é o modo como a gente representa, usando 2 números. O numerador é o de cima e o denominador é o que fica abaixo. O numerador, ele representa aquela parte, exatamente aquela parte que é o todo, e a parte de baixo, a parte que é tomada, a parte que é separada, a parte que você está representando como a parte que você separou. Digamos que você tenha uma laranja e parte ao meio. Essa 1/2 está dizendo que nós partimos aquela laranja em 2 partes, tá? O meio quer dizer metade. Por isso que quando a gente escreve aqui, a gente faz assim. A gente representou 1/2, leitura, como a gente lê. Numerador e denominador, meio. Qualquer número escrito com 2 abaixo. Grave isso aí, se precisar você pode pausar, voltar, tá legal? 1/2. Então, qualquer que seja o número acima, ele pode estar 1000 lá no numerador. O denominador, que é a parte de baixo, se tiver escrito 2, é lido meio, tá bom? Por isso que tem aqui leitura, tá? Leitura, 1/2, né? 1 inteiro dividido em 2 partes. Aqui, metade, é o significado de 1/2, metade, tá legal? Se nós pensarmos, metade pode ser 10/2, né? 10 no numerador e 2 no denominador, é chamado de 10 meios. Se for 5, 5 meios. Se for 100, 100 meios, ok? Sempre pense nisso. Vamos lá. 1/3. 1 no numerador e 3 no denominador.
um terço, ok? Vou escrever aqui um terço. Um terço. Certo? Um terço. Esse um terço, ele pode estar presente em qualquer objeto, qualquer tipo de divisão de uma parte. Por exemplo, pode ser meio litro, dá um exemplo, pode ser leite em pó, pode ser leite líquido, em ml, né? Tá aí, um terço, uma terça parte. Se eu falo, minha mãe colocou uma terça parte da xícara, dá para você entender que é a xícara por inteiro dividido em 3 partes, então ela colocou até aqui, certo? Se nós formos apresentar e vocês olharem a gente fazendo isso, a gente pode pensar que na xícara, só desenhando, ok? Pensei uma xícara aqui, tá bom? E essa xícarazinha dividido nessa parte, daqui para cima, aqui ao meio, outra parte, e aqui é um terço, 1/3, tá? Um terço é essa parte que eu estou pintando. Ok? Dá para você enxergar direitinho? Essa é a terça parte da xícara. Metade seria aqui, ó. Metade da xícara, tá? O inteiro dividido ao meio, tá bom? Esse aqui é o meio. O meio. A parte de baixo, que eu escrevi aqui, é um terço, que é essa parte aqui. Certo? Esse é um terço, até aqui é o meio. Aqui nós teremos 75% dela, tá? Como eu posso dizer? Se eu tenho esse medido em 10 partes, aqui eu vou ter que dividir em 10 com alguma fração no denominador, tá bom? Se eu falar uma décima parte, eu tenho que pensar, essa xícara é muito pouquinho ali, porque é dividido em 10 porções daquela para chegar a inteira, a encher por completamente, ok? Então vamos lá, 1/4 aqui, ali é um terço. O que é um terço? Uma terça parte, então vou colocar terça parte, ok? Vê se vocês entendem, terça parte, certo? Terça parte, tá dando para vocês enxergarem aí? Se precisar, volte um pouco. Ó, 1/4 é escrito 1/4. Naquela xícara, como eu disse, é você imaginar dividido um tanto em 4 partes. Então, você vai pensar uma porção como se ela fosse dividida em 4 partes, tá bom? Metade, e você divide metade da metade. Seria 1/4 parte, porque é o meio, e depois você teria aí, naquele meio dividido a metade, nesse outro meio dividido em metade. 1/4, como é escrito? 1/4. 1/4 significa o quê? Significa quarta parte. Quarta parte. Se nós formos pensar a quarta parte, nós pensamos no inteiro dividido em 4 partes, e aquela primeira partezinha, cada parte daquela significa 1/4. 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que se a gente somar vai dar 4/4, que é numerador e denominador igual, que é igual a 1 inteiro, ok? Vamos lá, eu vou explicar sobre isso. 1/5, ó, 1/5. 1/5. 1/5 também é a quinta parte daquilo que nós chamamos de unidade. É uma medida de referência, tá? Vamos lá? E aí nós temos o que? 1/5 significa o que? A quinta parte. Quinta parte.
tá? 1/5 significa quinta parte. 1/10, ó. 1/10. Um décimo. Isso também quer dizer a 10ª parte. Tá legal? Então, vamos analisar. Cada deve estar um pouco apagado, tá? Mas só para você prestar atenção. Essa aqui é escrita fracionária, ou seja, por números, né? Você tem aqui os dígitos, o numerador e o denominador. Tem esse traço abaixo, que é como se fosse uma divisão. Porém, trata-se de um inteiro fragmentado, tá? Por isso que chama fração. 1/2 significa metade. Se nós analisássemos, se fôssemos porventura colocar aqui uma espécie de uma maçã, a gente desenharia aqui uma maçã e colocaria que ela estaria partindo ao meio. Cada parte dessa é 1/2, tá bom? Cada parte dessa é metade. Então, para a gente aí poder entender, analisar por esse lado. Tá legal? Vamos lá. Este 1/2, ele pode também ter esse traço partido para cá, certo? Ó, pense bem. Se eu colocar para cá esse traço, colocar para cá, eu estou dividindo em 3 partes dessa maçã. Então, cada parte dessa é 1/3, ok? Uma terça parte, outra terça parte, outra terça parte. Então, 1/3 mais 1/3 mais 1/3, que vai dar 1 inteiro. Tá legal? 1/4, do mesmo modo como a gente considerou esse aqui, a gente vai pensar em 1/4 como sendo uma 4ª parte, tá? Vamos dividir em 4 partes essa maçã, vai ter 1/4. Se eu pegar um pedaço, apenas um pedaço das 4 partes, 1/4. Cada pedaço desse é chamado 1/4. Tá bom? Esse 1/4 somando tudo vai dar 4/4, que é igual a 1 inteiro. Tá? Professor, então quando tiver de cima o numerador e de baixo o denominador igual, é igual ao inteiro? Muito bem, isso mesmo. E aqui 1/5, que é chamado lá na ponta, a gente vê lá que é quinta parte. Então, vamos entender. 1/5, esse 5, ele é como se fosse uma espécie de ordem. Por quê? Porque é a quinta parte. Não deixa de ser. Aí pensar na questão da ordem, tá bom? São vários pedaços do inteiro. Então, se nós temos 1/5, nós temos 1/5 parte daquilo que nós estamos tratando e colocando ali como o material em referência, né? Então, estamos referindo a uma maçã, referindo a uma porção maior, a um número que representa aí 1 litro, 1 quilo, coisas assim. Nós temos aí uma unidade, tá bom? E aí nós vamos dividir essa unidade. 1/10. 1/10 significa 10ª parte daquele todo, tá bom? Então vamos lá, ok. Vamos agora analisar pela imagem. Vamos desenhar aqui, nós vamos desenhar. Vocês irão perceber que nessa malha quadriculada ou na pizza, nós iremos perceber aí como a gente pode representar. Se eu fizer uma pizza, fazer uma pizza aqui, esse círculo, e nós vamos dividir essa pizza em 2 pedaços. Cada pedaço desse significa 1/2. Ok? 1/2 mais 1/2, o que significa 1/2? Metade. Se eu juntar de volta as 2 metades, eu vou ter igual a 1 inteiro. Tá bom? Então, esta pizza, ela está realmente representando 1/2. Então, como vocês perceberam aqui, eu coloquei a pizza logo abaixo,
e vocês não estavam observando, agora eu vou mostrar, tá bom? 1/2 mais 1/2, tá bom? Dividir a pizza apenas em 2 pedaços. Ah, mas se eu dividir em mais pedaços, é evidente que nós teremos aí uma fração um pouco em maior quantidade, tá? Desse inteiro. Então, como eu já expliquei, se você precisar, você volta um pouco o vídeo. Eu vou agora apagar essa parte para a gente poder, através dessa representação, a gente ir explicando no desenho para vocês analisarem qualquer imagem, tá bom? Então tá aqui, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/10. 1/2 significa metade. 1/3, que está escrito aqui por extenso, faz a terça parte. 1/4, quarta parte. 1/5, quinta parte. 1/10, décima parte, tá? A décima parte. Então, vamos lá. Agora eu vou apagando aqui. Eu vou desenhar, tá? Para você ir percebendo este tipo de representação. São as partes de forma, tamanhos iguais, né? Formas iguais, que representam o inteiro. Ou seja, aquele inteiro dividido em determinados pedaços, tá bom? Então, digamos que a gente tem aí esse 1/2. 1/2, se eu pegar aquele círculo de novo, eu vou partir ao meio. Eu vou ter 1/2 cada parte dessa. Lembra que eu disse que significa metade? Então, 1/2. Eu vou escrever 1/2. Tá bom? 1/2. Não significa quando você for falar para sua mãe, mãe, você não precisa falar meio colher, tá bom? Você vai falar meio colher mesmo. Só que aqui nós estamos fazendo a representação fracionária. Agora fazendo 1/3. Vamos lá? 1/3. Eu tenho 1/3. De que forma que eu vou pensar nisso? Eu vou pensar nisso 1 inteiro, dividido pelo denominador, ou seja, quantas partes eu tenho aqui. Então eu vou partir aqui ao meio, vou ficar com 3 partes, certo? Tem que ser exatamente partes iguais. Então esse vai ser mais estreito um pouco, porque a parte lateral vai perder nas pontas. Então 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Então cada parte dessa representa 1/3. 1/3. Tá legal? Beleza. Quando nós pensamos em 1/4, nós pensamos aqui uma parte também dividida em 4 partes. Eu posso fazer assim e assim. Cada parte dessa é 1/4. Entendeu? Então, este 1/4, ele quer dizer que quando nós formos analisar este 1/4, nós estamos podendo perceber que é a metade da metade. A metade é essa e a metade da metade é isso. Então, nós percebemos aí 1/5, do mesmo modo, a gente pode apresentar. Posso fazer redondo, posso fazer forma circular, como eu posso fazer retângulo ou quadrado. Se eu fizer retângulo, eu tenho que fazer retângulo com todas as partes iguais. Então, se eu fizer isso aqui, de que forma que eu vou fazer aqui para representar 5 partes? Então, eu preciso estar buscando um jeito, um desenho que dê para representar 5 partes. Como ali um retângulo seria 1/4, mais prático, ou 1/2, ou 1/3. 1/4, beleza, 1/5, a gente tem que distribuir de modo diferente. Então, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, tá vendo? Olha, quinta parte, 1, 2, 3, 4, 5. Cada parte dessa representa 1/5. Então isso aqui, é igual a 1/5, tá bom? Se nós juntarmos todas as partes, 1/5 mais 1/5 mais 1/5
5 partes de 1/5 vai dar 5/5, que significa 1 inteiro. Mas se eu pegar uma só, eu vou pegar 1/5 parte da pizza, tá bom? É 1/5 parte, vou imaginar uma pizza. Então eu dividirei para 5 pessoas. E 1/10, que é para a gente poder analisar. Aqui é 1/5. Agora, pensaremos em 1/10. Se nós pegarmos aqui em 10 pedaços de pizza, nós podemos analisar assim. Nós temos uma pizza, nós temos um centro, e nós vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esses 10, cada fatia dessa aqui, de forma igual, lógico que no desenho não está exatamente igual, mas cada fatia dessa representa 1/10, ou seja, a 10ª parte do tamanho total da pizza, ok? A gente chama de 1/10, uma 10ª parte. Tudo bem? Até aí vocês entenderam? Tudo parte de um inteiro. Quando a gente chama fração, a gente está pegando parte deste inteiro. Então, se eu falo meia xícara, estou pegando a metade. Por isso que nós colocamos escrito lá o que significa, né? E depois, quando a gente pensa em 3, a gente pensa, aquele conteúdo, se for uma xícara, quantos ml estiver ali, a 1/3 parte. Então, seria esse inteiro dividido em 3 partes, tá? Assim, né? Uma parte, 2 partes, 3 partes. Então, aí a gente pensa a fração. Fração é isso. Depois a gente vai continuar na parte número 2 sobre fração, situações e problemas. Beijo!